Fala, meus amigos do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube para a gente falar sobre o nosso Botafogo, o nosso glorioso. Hoje tem jogo do Botafogo no estádio Newton Santos, o Botafogo enfrentando a equipe do Vitória, voltando o Campeonato Brasileiro, né? Botafogo, na semana passada, teve o jogo contra o Santos, né? Então o Botafogo já voltou um pouquinho antes, venceu a equipe do Santos pelo placar de 2-1 no Newton. Voltou bem o Botafogo, pelo menos no resultado. O desempenho nem foi tão convincente assim, mas a gente estava precisando muito da vitória, e a vitória foi muito importante contra o Santos para dar um pouquinho mais de confiança para os atletas, né? Você volta depois de uma Copa do Mundo vencendo, é sempre muito importante. Mas primeiro, deixa eu fazer um convite para você que está assistindo aqui o YouTube do canal do Medeiros, esse novo canal exclusivo para vídeos, ok? Então clica aí no botão inscrever-se e se torne um inscrito aqui do canal do Medeiros. Clique aí no like também, que é muito importante. Clica no botãozinho hypar também, que você ajuda muito o crescimento aqui desse novo canal do Medeiros, todos os dias falando de Botafogo com vocês aqui no YouTube. Beleza? Bom, falando um pouquinho sobre esse jogo contra o Vitória, boas expectativas. O Botafogo precisa eliminar um tabu, né, contra a equipe do Vitória. Desde 2013 que o Botafogo não vence o Vitória no estádio Newton Santos. Nem em 2024, campeão brasileiro, campeão da Libertadores, o Botafogo venceu a equipe do Vitória. Então tá bom para acabar com esse tabu hoje, né? Pelo amor de Deus. Tem muito tempo, 13 anos sem vencer a equipe do Vitória. Tem data para acabar e é hoje, né? O Vitória que é treinado pelo Jair Ventura, treinador que é conhecido da torcida alvinegra, treinou o Botafogo aqui em 2016 e 2017, há 10 anos atrás. Olha como o tempo passa rápido, né? Já tem 10 anos que o Jair Ventura treinou aqui no Botafogo. O Botafogo tem novidades para o jogo de hoje. A escalação provável do Botafogo traz o Arthur Cabral voltando a ser titular, né? Camisa 9 do Botafogo, depois do Lucas Emanuel estrear muito bem, né? Jogador da base do Botafogo. Fez gol contra o Santos, o Kadir entrou no segundo tempo, também fez gol contra o Santos, então o Arthur Cabral retorna hoje com a obrigação de fazer gol, né? Se o Kadir e o Lucas Emanuel fizeram gol, o Arthur Cabral tem a obrigação hoje de deixar o seu também. Vamos torcer para o Arthur Cabral voltar muito bem, fazendo gol aí pelo Botafogo. E outra novidade no time deve ser o meia Álvaro Montoro, ele que não jogou contra o Santos, estava suspenso, e deve ser o retorno ao time titular. O Botafogo deve entrar em campo com o goleiro Arleson no gol, promovendo a estreia da nova contratação do Botafogo, né? Pelo menos provável é que o Arleson comece como titular e o Gabriel Batista fique no banco. Na lateral direita, Vitinho. Na lateral esquerda, Alex Telles. Na zaga, a gente deve ter o Justino e o Marçal, tá? No meio-campo, a gente tem uma dúvida. A gente tem uma dúvida se vai ser Danilo e Medina ou Huguinho e Medina. O Danilo ainda é um assunto que eu vou falar daqui a pouco com vocês, depois da gente fazer esse pré-jogo aqui de Botafogo e Vitória. No meio-campo, Álvaro Montoro. Na ponta direita, Vidalba. Na ponta esquerda, Matheus Martins. E como centroavante, Arthur Cabral. Esse é o time do Franklin Carvalho. Botafogo que tem boas opções, cara, nesse time. E para o segundo tempo eu também vejo o Botafogo com boas opções. O Santi Rodrigues é uma boa opção para entrar no segundo tempo. O Edenilson é uma boa opção para entrar no segundo tempo também. Tem o Kadir, tem o Lucas Emanuel como opções. Botafogo tem ali time, tem elenco para poder vencer essa partida de hoje. Vamos torcer para que os jogadores estejam inspirados e a gente vença esse jogo de hoje contra a equipe do Vitória. Então, Xotabu, eu volto aqui amanhã pra gente falar sobre esse jogo, como é que foi essa partida. Vamos mudar de assunto, então? Danilo. Temos que falar do Danilo. É hoje que a gente vai ver se vai ou racha, meu amigo. Essa é a verdade, né? Esse é o fato. Danilo está relacionado para a partida de hoje contra o Vitória. Se ele entrar em campo, se ele for titular ou então entrar no segundo tempo, que seja, ele completa 13 jogos e não vai mais para o Palmeiras. O Palmeiras corre contra o tempo para tentar convencer o Botafogo, fez uma proposta ontem para o Botafogo. O Botafogo
através do João Paulo Magalhães, o presidente, disse que o Danilo não está à venda, falou que o Botafogo é uma das maiores equipes da América do Sul, tem 6 milhões de torcedores, que não precisa ficar se submetendo a essas situações que estão sendo ditas pela mídia de São Paulo. Ficou muito irritado, né, o João Paulo Magalhães, presidente do Botafogo, e deu uma resposta dessa, sendo contundente, dizendo que o Danilo não está à venda. A prioridade do Botafogo sempre foi essa, vender o Danilo para a Europa. Botafogo nunca admitiu que queria vender o Danilo para o mercado nacional, para o Palmeiras. Nunca quis. O Palmeiras que está o tempo inteiro fazendo proposta, tentando tirar o jogador do Botafogo. Mas, vamos ver, hoje é a decisão dessa situação. Se o Danilo entrar em campo, acabou a situação do Palmeiras, 13 jogos, não pode mais disputar o Campeonato Brasileiro por outra equipe que não seja o Botafogo. E aí a gente vai ver, a janela internacional ainda está aberta, tem o Zenit querendo tirar ele daqui, muita gente falando aí, né? Teve uma notícia ontem, um boato sobre uma troca do Danilo com o Luiz Henrique. Eu tô falando até pra gente ter um pouco de cautela, um pouco de calma, uma situação dessa, né? Porque uma troca entre Danilo e Luiz Henrique, eu acho que seria o sonho de todo torcedor do Botafogo, né? Então, teve essa notícia saindo ontem, mas não é confirmada ainda por fontes ali, pelos bastidores do Botafogo, não confirmaram essa notícia, então vamos ter muita calma sobre essa especulação. Se tiver algo mais concreto, mais à frente a gente vai trazer aqui com certeza para vocês. E a janela, como eu disse, a janela internacional está aberta, o Danilo tem sondagens de várias equipes, tem uma proposta do Zenit da Rússia, mas ele não está querendo ir para a Rússia, tem ali o interesse muito forte do Newcastle da Inglaterra, tem interesse de outros clubes, tem interesse da Turquia, tem interesse de vários clubes o Danilo, então a janela europeia ainda vai aquecer, ainda vai esquentar, e aí o Danilo, caso receba uma proposta oficial do Newcastle, por exemplo, aí sim eu acredito que é o jogador que o Botafogo vai acabar aceitando essa proposta, e aí o jogador vai também acabar aceitando a ida para esse centro europeu. O que me parece é que o Danilo não quer se esconder, entre aspas, lá na Rússia, onde ele acha que vai prejudicar ele no sonho dele de continuar indo para a seleção brasileira, de continuar sendo valorizado pelo Carlo Ancelotti e tudo mais, ok? Então essa é a notícia sobre o Danilo, vamos aguardar, vamos ver o que vai ser feito mais tarde, se ele vai entrar em campo ou não, teremos essa resposta hoje. O Botafogo está fechando a contratação do atacante Danilo Pereira, do Rangers da Escócia, né? A gente já tinha trazido essa informação aqui para vocês na outra semana, só que o jogador, informação trazida pelo canal do TF, já está embarcando para o Rio de Janeiro para chegar aqui, fazer exames e assinar o contrato. Empréstimo com opção de compra. O Botafogo trazendo um camisa 9 para repor a saída do Cris Ramos, que foi para o Real Oviedo da Espanha. O Danilo Pereira é um jogador que já é observado pelo scout do Botafogo há pelo menos 3 anos, um jogador que se destacou no futebol holandês, chegou a jogar no Ajax, jogou no Feyenoord, né, chegou a jogar no Twente, então é um jogador que tem uma carreira consolidada no futebol holandês, por isso ele foi comprado pelo Rangers da Escócia, porque estava se destacando na Holanda. No Rangers ele sofreu com lesões, não está no seu melhor momento de fato, vai precisar recuperar a confiança, vai precisar recuperar o seu bom futebol, e o Botafogo está apostando nessa retomada da carreira do Danilo Pereira, que nunca jogou de forma profissional aqui no Brasil, tá? Saiu muito cedo daqui, foi para Portugal, depois de Portugal foi para a Holanda. É uma aposta do scout do Botafogo, Danilo Pereira, um jogador para disputar a posição com o Arthur Cabral. Porém, o Danilo Pereira tem características diferentes do Arthur Cabral. Arthur Cabral é mais camisa 9, né? Finalizador, aquele centroavante à moda antiga. Já o Danilo Pereira é um jogador mais móvel, aquele atacante de mais velocidade, né? Mais parecido com o Kadir, né? Então o Botafogo vai ter aí 4 opções no seu elenco: Lucas Emanuel, Kadir, Danilo Pereira e o Arthur Cabral para centroavante, ok? Notícia importante essa, tá? Danilo Pereira chegando ao Botafogo. E o Botafogo não para por aí. O mercado da bola do Botafogo está agitado, o Botafogo segue atento às oportunidades de mercado. E hoje saiu uma notícia lá no Vene Casagrande, o Botafogo não confirma essa informação ainda,
mas que o Botafogo teria feito uma proposta oficial ao Sport de 2 milhões de euros pelo ponta-direita Christian Barletta. O Christian Barletta tem 8 gols em 16 jogos na Série B desse ano e também teve 3 assistências. Está no seu melhor momento, jogando muito lá pelo Sport na Série B do Campeonato Brasileiro. Ele que se destacou no São Bernardo, do interior de São Paulo, foi contratado pelo Corinthians. No Corinthians não teve um grande destaque, acabou saindo do Corinthians e está no Sport. No Sport voltou a ter um certo destaque, principalmente nesta Série B. O Botafogo não confirma a proposta, só confirma o interesse no atleta. Então vamos ficar de olho para ver se o Botafogo está segurando um pouquinho o jogo, né? Porque às vezes a notícia, quando ela sai muito antes do tempo, atrapalha a negociação. Então pode ser que o Botafogo esteja, né, tentando negar e tudo mais, um pouquinho, né, para ver se não atrapalha a negociação. Mas o fato é que existe o interesse do Botafogo no ponta-direita Christian Barletta, que viria para fazer aí uma concorrência com o Lucas Vidalba, que vem sendo titular, e também o Júnior Santos, que está machucado e também é outra opção para a ponta-direita do Botafogo, ok? Essas são as informações do dia. Vamos para o jogo daqui a pouco. Botafogo e Vitória às 19h30 no estádio Newton Santos pelo Campeonato Brasileiro. Botafogo tem 25 pontos, Vitória também tem 25 pontos, tá? Então, é jogo de 6 pontos para o Botafogo. Botafogo vence, vai a 28 e ainda segura o Vitória com 25. Botafogo vencer, Botafogo vai para a 7ª colocação no campeonato, cola de vez no famoso G6, que é o grupo que vai para a Libertadores 2027. Deixe seus comentários, se inscreva no canal, deixe o like, até a próxima. Valeu!